Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E no vídeo desta semana nós vamos falar sobre família, né? Existe um modelo padrão de família? Não existe um modelo padrão de família? A Bíblia diz que existe ou que não existe. A família conservadora, né, como muitos gostam de dizer, não é um modelo bíblico de família? Não existe aquele modelo que deve ser seguido à luz da Bíblia em relação à família? A gente vai bater um papo agora sobre família. Vamos nessa? Pois bem, se você é alguém que sempre tem assistido vídeos no YouTube acerca de assuntos teológicos e família, e qualquer assunto, na verdade, é sobre teologia. Você vai falar sobre, sobre química, sobre física, sobre tudo é sobre teologia. Porque Cristo é o Criador de todas as coisas, então ele estabeleceu as leis e as regras. Mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Nós vamos falar agora sobre família, né? Acho que você tem percebido que muitos, ou alguns pastores, né, têm dito que não existe um modelo de família padrão, que a Bíblia não nos apresenta um modelo de família padrão. E ao dizer isso, né, família estruturada, né, a Bíblia não apresenta esse modelo de família estruturada. Ele começa a citar várias famílias na Bíblia que eram completamente desestruturadas. Famílias que o homem tinha várias mulheres, ou que se separava, ou que, enfim, começa a trazer esses exemplos na Bíblia de família e apresentando como fundamento, como tese de que não existe família estruturada, modelo na Bíblia de família estruturada. Outros chegam a dizer que existe uma idolatria pela família conservadora, pai, mãe e muitos filhos, né? Existe aí também isso, inclusive vendem até curso, oferecem até curso para poder explicar, dizer que não se pode idolatrar a família acima de Deus, meio que criando um espantalho para poder bater, né? Porque quando você não tem as evidências, os dados da realidade, a experiência em si, você começa a criar espantalhos para poder bater. Então, cria o espantalho, oferece um curso, em função da visibilidade que tem na internet, acaba vendendo o curso e disseminando um ensino completamente equivocado, um ensino completamente errôneo, um ensino completamente à margem do que de fato diz a Bíblia Sagrada. Outros vão dizer que quando Deus forma o homem e abençoa-os com a fecundidade, de que isso é apenas mais um modelo igual ele fez para com os animais, né? Também sedes fecundo para os animais, né? Enchem os mares, enfim. A gente percebe muita gente falando isso e gente que tem uma visibilidade muito grande na internet. Mas tudo isso, quando a gente olha para a totalidade das escrituras, não é esse o modelo que Deus estabeleceu, né? Não é esse o modelo que Deus determinou. Quando nós olhamos para Deus criando o homem e a mulher para que fossem gerentes da criação, para que cuidassem da criação de Deus, ele diz, sedes fecundo, tenham filhos. Isso ele fala para Adão e Eva. Depois ele repete a mesma frase para Noé. Quando o dilúvio cessa, tenham filhos, né? Se casem, tenham filhos. Então o primeiro ponto é, casais que não querem ter filhos, sim, estão desobedecendo a Deus. Tá? Independente de ser cristão ou de não ser cristão. Tá? A ordem de Deus não é apenas para os cristãos. Tá? No entanto, a gente percebe que há muitos casais cristãos que não querem ter filhos, que são preocupados com a própria carreira, né? E quando querem ter filhos, é um, no máximo dois, porque não vão dar conta de educar, de pagar uma boa escola, etc. Aí começa a surgir vários argumentos para contrapor essa ideia de ter muitos filhos. Pensa-se no financeiro, pensa-se em como vai educar, pensa-se no próprio conforto. Então, tudo vai girar em torno do próprio egoísmo. Essa é a realidade. Né? Porque quando Deus fala, sedes fecundo, povoem a terra, ele não fala, olha, pensem antes na condição financeira de vocês, analisem antes como é que vocês vão fazer isso, como é que vocês vão conseguir educar 3, 4, 5, 6, 7 crianças, então coloquem isso na mesa antes de vocês terem filhos. Deus não diz isso, ele simplesmente diz, tenham filhos. Né? E outros vão dizer ainda que você não encontra nenhum exemplo no Novo Testamento dizendo para que o homem ele tem que ter filho. Então, assim, como é que fica então perdão, Deus trazendo o modelo familiar, né? A ideia modular de família, né? Desde lá o Éden. Então, o que muitos fazem? Pegam a exceção,
né? Ah, mas Paulo não tinha mulher, não tinha filhos. E no Novo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar que existem aqueles que têm o dom do celibato, e é Deus quem dá o dom. E são muitos poucos, são poucos que o têm, né? Esse dom que é dado por Deus. Não é todo mundo, é simplesmente, eu não quero casar e não quero ter filhos, né? Como se tivesse o dom do celibato. Não é assim que funciona. Deus dá isso para poucos, né? Não é para muitos. Então veja, pega-se a exceção e quer fazer da exceção a regra, né? Então o casal tem sim que ter filhos. Você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos Deus mandar. Quem é que vai sustentar? Por que estará preocupado com o que é a vez de comer, a vez de beber, preocupado com amanhã, né? Se vós que sois maus sabe dar boas dádivas aos seus filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, né? Então a gente percebe as pessoas estabelecendo regras para que você possa ter ou não ter filhos, né? E outros ensinando, olha, eu estou falando do meio da cristandade, tá? Do meio dos cristãos, tá? Mais especificamente dos protestantes, tá? Que estão aí disseminando essa ideia de que não se pode ter filhos que não é pecado você não querer ter filhos, que não ter filhos não é um problema. Então, assim, são muitas pessoas, né, da cristandade, falando de gente que tem uma influência muito grande na internet, ensinando isso e vendendo cursos em relação a isso. E aí criando o espantalho de que a família conservadora é uma idolatria porque está acima de Deus. E aí cria esse espantalho e vende o curso em cima de um espantalho que ninguém diz isso, né? A família estar acima de Deus. Só entende-se, à luz das escrituras, que Deus estabeleceu um padrão de família e disse sim para ter filhos. Veja só, se você tem um homem, perceba a analogia, se você tem um homem mau, armado, vindo em sua direção, né? Qual é o remédio para esse homem mau, armado, vindo em sua direção? Um homem bom, armado, né? Nada melhor que um homem bom, armado, para contrapor um homem mau, armado, né? Então muitos dizem, não quero ter filhos porque está muito difícil criar filhos nesse mundo. E em que momento o mundo esteve bom para criar filhos em relação ao que você pensa, no que diz respeito à moralidade? Em que momento o mundo esteve bom? O mundo sempre foi o que foi, né? E a tendência sempre é piorar. E aí você falar que não quer ter filhos por conta disso? Presta atenção na analogia. Então você tem um homem mal armado vindo na sua direção e o remédio para esse homem mal armado é um homem bom armado para poder o deter. Se você tem muita gente mal educada, né, que estão pervertendo o que é verdade, qual é o remédio para essas pessoas mal educadas? É uma outra geração de pessoas bem educadas, uma outra geração de pessoas que têm compromisso em buscar a verdade. E aí você começa a vencer essa guerra. Nós estamos numa condição moral atual, né, na condição em que nos encontramos, por conta de exatamente pensamentos como esse, de pessoas que não querem ter filhos, por conta de pensamentos assim, e não tendo filhos, né, o casal daqui a pouco fica velho, morre, não deixou ninguém, e aqueles maus que têm filhos, né, por exemplo, o Islã, né, o Islã tem filho e passa todos os ensinamentos, a tradição para os seus filhos, eles têm um número de filhos, o máximo que puder, né, o maior número de filhos possíveis. Então veja, daqui a pouco eu costumo dizer que o Islã ele vai dominar o mundo, né, porque eles têm muitos filhos e ensinam os seus filhos. Hoje, veja só, o Islã ensina muito seus filhos. Hoje, além de cristãos não quererem ter filhos ou um número menor possível de filhos, eles ainda não ensinam os valores cristãos para os próprios filhos. Então, como é que você diz que o mundo está muito mal? Se o mundo está muito mal, você é parte do problema e não da solução. Então, está na hora de nós, como cristãos, entender o que de fato Deus quer dizer. Olha, tenham filhos. Literalmente, tenham filhos. E eles devem ser educados para a honra e a glória do nome de Deus. De Deus. Nós fazemos isso? Nós não fazemos isso. O que nós costumamos fazer? Pegamos as leis da natureza que Deus criou, né, e descobrimos fórmulas de evitar ter filhos. Ou seja, pegamos a lei que Deus criou na natureza e usamos ela para ir contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus nos ordenou, aquilo que Deus nos disse. Então, perceba que parece um discurso muito bonito, né? Olha, você precisa planejar financeiramente, você precisa entender que o mundo está ruim, então não dá para você ter muito filho, não dá para você precisa fazer. E isso vem de pastores, né? Isso vem de pastores. E aí nós começamos a pensar, mas peraí,
quando Deus ele diz para que tenhamos filhos, né, e que eles devem ser educados para a honra e a glória do nome de Deus, ele não diz, olha, mas pense na parte financeira. Olha lá, você vai conseguir educar? Você vai conseguir ensinar 3, 4, 5 filhos? Não, olha só. Não, peraí, entendeu? Então, Deus disse isso? Não, Deus não disse isso. Né? E outros fazem pior ainda, dizem que isso não é uma ordem direta de Deus, porque ele também falou isso para os peixes. Então, os peixes, os animais também que têm que se reproduzir, Deus também abençoou com a fecundidade, e eles se reproduzem, né? O máximo que eles podem, entendeu? Mas Deus falou para nós também, e nos fez seres pensantes, nos fez seres racionais, para que possamos educar os nossos filhos. Tanto que o profeta Jeremias, se não me falha a memória, quando o povo vai cativo para a Babilônia, ele diz, olha, tenham filhos, né? Prosperem aí na Babilônia, né? Levem aí o tempero moral para essa civilização, né? Então, cresçam aí, multipliquem-se aí, né? No Egito a mesma coisa, chegaram lá em número de 70, saíram de lá em número de 2 milhões aproximadamente. Então veja, a ordem sempre foi essa, para que tenhamos filhos e que eduquemos à luz da vontade de Deus. Nada melhor do que um filho bem educado para sobrepujar um filho mal educado. Então, que nós possamos olhar para a Bíblia e não para pessoas, né? Às vezes você admira fulano A, admira fulano B, e aí o que ele diz vira feriado, e aí você esquece do que realmente importa, que é a Bíblia Sagrada. E para você saber se a Bíblia está dizendo o que está dizendo ou não, você precisa entendê-la de forma contextual, né? Fazer o que a gente chama de contextualização canônica. Em que momento Deus ordena para que nós pensemos antes no financeiro, para que tenhamos filhos? Eu estou falando de pessoas casadas, tá? Casadas, tá bom? Em que momento Deus fala isso? Fala isso? Não, Deus não diz isso. Mas você vai ver essa galera aí ensinando isso. Não, você precisa pensar, você precisa trazer uma cosmovisão cristã, que não é bem assim, porque imagina só se você não tem dinheiro para sustentar, vai passar fome, aí começa a trabalhar em cima de espantalho, ou seja, começa a construir todo um argumento em cima do que não existe. E se isso, e se aquilo? E aí eu digo, né, que se meu pai fosse mulher, eu não teria nem nascido, né? Então começa a trabalhar com possibilidades, o que a Bíblia não nos ensina. Deus nos ensina que para que nós nos unimos como casal, homem e mulher, e que tenhamos filho, e que nós os eduquemos para a honra e a glória do nome de Deus. Né? Nada melhor do que muitos filhos sendo o tempero moral de uma sociedade que caminha para a degeneração. Né? Então, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, olha, vocês são o tempero moral. Então, tarda esse apodrecimento, porque a sociedade, né, a criação, está se degenerando. Né? Essa é a ideia. E aguardando o momento que Cristo vai restaurar, então, todas as coisas com ele. Então, os filhos devem servir como tempero moral também da sociedade, né? Onde quer que eles estejam, seja nas escolas, nas universidades, nas igrejas, no dia a dia, eles servem de tempero moral, porque eles devem receber os ensinamentos dos pais. Que ensinamentos esses? Ensinamento da palavra de Deus. Ensina ao acordar, ensina ao deitar, ao caminhar. Então eles devem ser ensinados, porque depois de ensinados a verdade, eles vão servir de tempero moral. Então, para que possamos então ter uma civilização, digamos, preocupada em buscar as virtudes, né? Essa é a ideia de buscar as virtudes. Então, digo a você, se você costuma dar crédito para as pessoas porque você gosta delas, passe a dar crédito para a verdade. Aristóteles tem uma frase que ele diz o seguinte: eu prefiro ser amigo da verdade a ser amigo das pessoas. A verdade importa muito mais do que a amizade com fulano A, com fulano B, ou uma admiração pelo fulano A, pelo fulano B. Né? Então busquemos a verdade que está na palavra de Deus. Tá bem? Então esse é o vídeo da nossa semana, né? Que nós possamos aí, os casais, né? Aqueles que são casados, possam ter filhos e educá-los para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Até o nosso próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Né? Se você deseja ajudar no crescimento, você pode aí também se tornar membro deste canal. Tem alguns conteúdos exclusivos para membros do canal. Também eu vou deixar também na descrição um livro, um e-book que eu escrevi, né, Educação Cristã, um breve ensaio teológico sobre o verdadeiro sentido do tema. Vai ficar no link aqui na descrição desse vídeo. Você pode adquiri-lo aí por apenas R$ 9,90 e ter uma ideia do que de fato é educação cristã. Muitos entendem a educação cristã como a aplicação de uma cosmovisão, né? Essa palavra está muito em voga, muito na moda, né? Cosmovisão cristã. E aí eu trago uma ideia de que a ideia de educação cristã vai muito além
do que simplesmente aplicar uma cosmovisão, né? Que é a palavra da moda e que muitos dizem, não, a gente precisa aplicar uma cosmovisão cristã em todas as áreas do saber. Então eu vejo isso como um equívoco e eu faço uma breve síntese ali, um breve ensaio sobre o verdadeiro sentido de uma educação cristã, tá bom? Então fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.